Você já parou para pensar em quantas inovações já surgiram no universo do ciclismo e que à primeira vista pareciam simplesmente uma modinha passageira? Porém, muitas dessas tecnologias ao longo do tempo se provaram que não se tratavam apenas de uma modinha ou de algo passageiro, mas sim de tecnologias que hoje em dia inclusive são usadas amplamente pela maioria dos ciclistas pelos seus benefícios. Portanto, no vídeo de hoje vamos falar exatamente sobre isso. Eu separei aqui 6 dessas tecnologias que no início do seu lançamento muitas pessoas fizeram uma previsão de que não durariam nenhum tempo. E a última delas com certeza vai ser a mais polêmica. Então vem comigo porque é isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Olá, Moisés Nairon aqui, seja bem-vindo ao canal Minha Bike Lifestyle. Primeiro item, pedal clip, que muita gente ainda acha que ele é simplesmente uma modinha, ou seja, que é um componente que surgiu há pouco tempo atrás e basicamente daqui a pouco vão parar de utilizar. Mas sabia que o pedal clip na verdade ele surgiu nas décadas de 80? Ou seja, temos aí pelo menos 4 décadas desde o seu surgimento, que já dá para ter uma boa noção de que não era apenas uma modinha. Na época do seu lançamento, e para falar bem a verdade, até os dias atuais, muita gente foi contra simplesmente por medo. Medo de cair, medo de não conseguir desencaixar o pedal rapidamente, porque afinal de contas nós estamos falando daquele pedal onde o seu pé fica totalmente preso e você não consegue tirar sem fazer um movimento específico, e aí você desencaixa. E muita gente sentiu um pouco de medo daquilo ali. O detalhe é que muitas pessoas também diziam que para que eu vou usar isso se isso aí é só para profissionais. Já me diz aí se esse tipo de justificativa até hoje não é levado em consideração. Mas a verdade é que com o tempo mais pessoas foram aderindo ao uso do pedal clip e as pessoas foram percebendo que sim, é um item que ele te traz benefícios e que não é apenas para profissionais. Na verdade ele pode sim te trazer vários benefícios mesmo que você seja um ciclista amador. Tem vídeos aqui no canal onde nós falamos exatamente disso, então não vou entrar em todos os detalhes. O importante aqui é só nós sabermos que essa tecnologia foi uma tecnologia que lá atrás, ou seja, há 4 décadas atrás, as pessoas torceram o nariz literalmente dizendo que logo logo isso aí vai cair em desuso, mas a realidade é que está aí até hoje. Agora me fala, você ainda não usa pedal clip? Qual é a sua opinião? Obviamente que eu não estou aqui para te criticar se você discordar de mim, tá bom? A nossa ideia aqui é trazer um conteúdo até para nível de conhecimento também. Bora para o próximo. Segundo item, freios a disco. Os freios a disco começaram a aparecer no mountain bike no final dos anos 90 e um pouco mais tarde nas bikes de estrada, ali por volta de 2010. E no início, muita gente achava que isso era um exagero. Isso porque, de fato, no início, um freio a disco era mais pesado que um freio tradicional, além de serem mais caros e mais complexos, já que se tratava de uma tecnologia recente. Muitos ciclistas na época, desde amadores até profissionais, diziam que não era necessário um poder de frenagem tão grande, mas não é bem por aí. De lá para cá já se passaram em praticamente 3 décadas desde que o freio a disco está no mercado e aparentemente não caiu. Aliás, foram os freios tradicionais que acabaram deixando o mercado. E aqui eu não estou dizendo que eu sou contra os freios tradicionais não, tá? Eu sei que muita gente gosta do freio tradicional, inclusive tem um vídeo aqui no canal que dias desses um inscrito ainda disse, olha, mesmo assim ainda prefiro o meu tradicional freio V-Brake, por exemplo. Tudo bem, tá tudo certo, eu também acho que eles têm o seu valor e que era um freio que funcionava muito bem. Porém, nós precisamos concordar que o freio a disco não se tratava apenas de uma modinha. Isso porque a grande vantagem de um freio a disco, seja ele mecânico ou hidráulico, claro que desde que de boa qualidade, ele tem capacidade para ser eficiente em qualquer tipo de condição, de terreno, de clima. Além disso, também te entrega mais controle para que você tenha mais segurança, principalmente para quem pedala em lugares mais rápidos, ou seja, lugares bem acidentados, por exemplo. Sendo assim, freio a disco hoje já é uma tecnologia definitiva. Terceiro item, quadro em fibra de carbono. Muitos ciclistas não entenderam o porquê de usar um quadro que teoricamente poderia ser mais frágil. Ele era mais leve, mas muita gente estava dizendo, olha, isso aí não vai dar certo não, vai quebrar fácil, esse negócio aí não vai funcionar. Logo, logo, isso aí vai ser tirado, o pessoal vai esquecer esse tipo de material. Além disso, muita gente reclamava do custo, do preço. Se hoje você acha que um quadro de carbono custa mais caro, imagine lá no seu lançamento, por ser uma tecnologia e já por ser um material que realmente tinha um valor mais alto. Então muita gente reclamava disso também. E como na época o alumínio já estava bem consolidado, obviamente que as pessoas estavam optando muito mais pelo alumínio e deixavam de lado esse lance de quadro de carbono. Bobagem.
apenas modinha, eles diziam. Mas a grande realidade é que o quadro em fibra de carbono surgiu na década de 90, ou seja, temos aqui mais um caso de pelo menos 3 décadas desde o seu lançamento. Não dá para dizer que era uma simples moda, porque já passou bastante tempo. E nessa parte do quadro a gente pode até abrir um adendo, lembrando que o quadro de alumínio, que é ainda mais antigo que o quadro de fibra de carbono, está aqui até hoje, hein? Então é uma tecnologia também que lá atrás, quando foi lançada pela primeira vez, eu não coloquei na lista aqui só para poder comentar nesse momento. O quadro em alumínio veio depois do quadro de aço e foi mais um desses que as pessoas também ficaram pensando, será que vai dar certo? Deu muito certo, tanto é que está aí até hoje. Aliás, o quadro em alumínio hoje, existem muitas bicicletas que são tão boas quanto se você estivesse comprando um quadro de fibra de carbono, que o quadro em alumínio é mais barato, resistente. Existem muitas tecnologias hoje excelentes também, tá? Então vale a pena um destaque também aqui na questão do quadro em alumínio, que eu particularmente, dependendo da bike, eu vou preferir muito mais um quadro em alumínio. Por exemplo, eu prefiro mais uma bike de alumínio bem equipada do que uma bike com quadro de carbono com componentes mais inferiores. É uma opinião minha, é claro, depende de cada cenário, mas o fato é que ambos esses materiais aí, em algum momento, eles foram vistos apenas como uma modinha e que logo estariam fora do jogo. Número 4, rodas Aro 29. Acho que agora vai gerar um pouquinho de polêmica. As rodas Aro 29 para mountain bike começaram a aparecer logo ali no início dos anos 2000. Porém, elas foram recebidas com muita desconfiança pelos ciclistas na época que já estavam acostumados com bicicletas Aro 26. E é claro, ainda entre 26 e 29 nós tivemos ali uma transição também da 27,5, que nem coloquei na lista aqui, porque eu acredito que a 27,5 é o tipo de bicicleta seguinte: quem tem não fala mal e quem já teve só fala bem. Então vamos deixar ela de lado para falar em outro momento. O fato é que a Aro 29, ou seja, rodas Aro 29, bicicleta com rodas Aro 29, foi um desses itens que quando foi lançado disseram, é modinha, é bobagem. Mas a real é que já está aí há pelo menos 2 décadas, 20 anos funcionando e muito bem, tanto é que se consolidou hoje no mercado. Dias desses eu fiz um vídeo aqui no canal falando que a Aro 26 ainda tem o seu valor, e realmente tem, então eu não estou desvalorizando, por exemplo, quem tem uma bike Aro 26. No começo, muitas pessoas até reclamavam que elas eram um pouco mais lentas, principalmente nas trilhas, o que na verdade eu acho que naquela época eu também concordaria, porque hoje eu também concordo, porque uma bike Aro 26 na trilha, meu amigo, é muito ágil realmente. Mas aí tem outras coisas, tem outras questões que vão entrar, que vão trazer mais benefícios numa 29 do que numa própria 26, não é só esse ponto. Mas nesse ponto aí acredito que eles estavam certos. Porém a Aro 29 resistiu a todas essas críticas e ela se mostrou ser uma bicicleta bastante eficiente. A Aro 29 hoje já é uma opção consagrada e após cerca de 20 anos desde o seu lançamento e ela continua em ascensão, concordamos que não era só uma modinha. Número 5. Sistema Tubeless. Esse com certeza muita gente ainda critica demais até hoje. O sistema Tubeless, que elimina o uso de câmara de ar, surgiu ali no início dos anos 2000 e no começo muitos ciclistas consideravam essa tecnologia complicada e desnecessária. Para falar bem a verdade, até hoje tem gente que acha isso desnecessário e complicado. Eu não acho, particularmente falando, tá? Agora tem uma opinião minha aqui também, interrompendo um pouquinho do contexto. Eu não acho, porque eu já mostrei aqui no canal que na verdade ela não é difícil, não é complicado e é bem eficiente. Na época, a instalação do sistema Tubeless era realmente um desafio. Isso porque os selantes vazavam e tinham dificuldade de ser ajustados dentro do pneu. Isso contribuiu para que o sistema Tubeless, num primeiro momento, já fosse visto com maus olhos. Mas a grande realidade é que ele estava apenas no início e como tudo que é novo precisa de ajustes, precisa de tempo, precisa dar também uma chance, uma oportunidade, hein? Tanto é que esse sistema foi sendo aprimorado e hoje em dia é um sistema indispensável, utilizado por ciclistas amadores e profissionais amplamente. É indispensável hoje para quem busca mais performance, para quem busca mais segurança inclusive, porque o sistema Tubeless te permite ganhar mais tempo e te permite pedalar com mais qualidade também. Obviamente que o sistema de câmara de ar ainda existe, é muito eficiente e para muitas pessoas ele continua sendo a melhor opção. Eu já fiz até um vídeo aqui no canal onde eu disse que eu considero em alguns casos realmente que não vale a pena usar o sistema Tubeless. Mas a grande questão aqui é deixar claro que desde o início do seu lançamento até os dias de hoje, o sistema Tubeless se provou que ele não era apenas uma modinha, apesar de que ele ainda vem enfrentando algumas críticas. Muita gente ainda acha, como eu disse anteriormente, complicado, desnecessário.
e tá tudo certo, não tem problema nenhum. Eu já acho diferente, mas aí é uma questão de opinião sua e a minha aqui, não temos problema quanto a isso, mas o que precisamos concordar é que não era apenas uma modinha. Sexta e última opção, e aqui é a mais polêmica de todas, provavelmente: grupos de apenas uma coroa. Basicamente, o sistema de transmissão com apenas uma coroa, conhecida também como 1x, surgiu por volta de 2012. E lógico que na época muitos ciclistas duvidaram da sua eficiência, acreditando que menos marchas resultaria em menos versatilidade. Esse sistema, na verdade, foi lançado pela primeira vez pela SRAM, tá? Então é bom informação aqui também para vocês entenderem. Tem um vídeo aqui onde eu conto um pouquinho de história, onde eu falo melhor desses detalhes. Ou seja, também, pessoal, apesar de ser menos tempo do que as demais tecnologias, eu acredito que mais de 10 anos, quase 15 anos aí, já é o suficiente para começar a admitir que não se tratava apenas de modinha. Obviamente que eu não estou dizendo aqui que talvez a sua opinião, que talvez um grupo de uma coroa não funcionou bem para você até hoje. Eu não vou duvidar disso, porque cada um sabe aí daquilo que é bom para si. Mas o fato aqui é apenas dizer que a tecnologia permaneceu até hoje, não era apenas uma modinha. Na época, a menor quantidade de marchas já levantava uma preocupação, e especialmente em terrenos variados e subidas íngremes. E além disso, outro fator predominante era que os ciclistas já estavam bem acostumados a usar várias coroas para garantir uma ampla gama de marcha. Então abandonar essa tradição parecia ser meio arriscado. Muita gente hoje ainda prefere utilizar 3 coroas porque pensa exatamente isso. Não faz sentido para mim, é que eu tenho mais versatilidade, então por que eu vou ir lá? De fato, você tendo um grupo com 2 coroas ou 3 coroas, você tem mais opções. Mas o grupo de uma coroa, ele acaba simplificando tudo, que para algumas pessoas é melhor. Pode ser ainda que isso saia um dia do mercado, que isso aí pare de existir ou volte grupos com 2 ou 3 coroas novamente. Pode ser, a gente não sabe. Essas coisas podem ir mudando. Mas o fato é que, na minha opinião, pelo tempo que já passou até os dias de hoje, não eram apenas modinha. Indiferente se você gosta ou não gosta, não tem problema nenhum. Eu sei que inclusive alguém já deve ter comentado ou vai comentar aqui ainda: é modinha, é bobagem, é besteira. Tá tudo certo, é a sua opinião. Mas a grande realidade é que vocês viram que esse sistema não surgiu hoje, já está aí há bastante tempo, podemos considerar. Então, obviamente que, na minha opinião, não se trata de uma modinha, e sim de uma tecnologia que hoje em dia está realmente funcionando muito bem. Ah, Moisés, mas eu acho que no final das contas, todas essas tecnologias que tu falou aí é porque o mercado impôs e hoje em dia as pessoas são obrigadas a utilizar. Todas elas. Será mesmo? Porque o mercado, na verdade, tudo bem, o mercado vai ditando algumas regras, eu entendo isso. Mas a grande realidade é que o mercado também não é bobo, ele se adapta àquilo que o público está buscando. Pessoal, se o mercado adaptou isso, é porque tinha gente comprando, é porque tem gente querendo isso, tem gente buscando. Então acabou que ele realmente vai mantendo. Mas aqui eu não vou entrar muito nesse âmbito, até porque não é minha área, então eu não quero acabar falando nenhum tipo de bobagem. Mas o fato é que todos esses itens que eu falei aqui provaram seu valor ao longo do tempo, mesmo que você não concorde com alguns, e não tem nenhum problema. Inclusive, pretendo trazer um outro vídeo aqui mostrando o contrário disso. Coisas que realmente no início foram lançadas como algo promissor e logo mais ali na frente acabaram caindo em desuso de fato, porque não valeram a pena. Existem esses itens também? Existem. E eu vou trazer esse vídeo também aqui muito em breve. Então já aproveita aí para se inscrever no canal para não perder esse vídeo, se você também estiver interessado em conhecer um pouco de quais foram essas tecnologias, quais foram esses componentes. E claro, né, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre tudo isso. Se você concorda comigo ou não concorda, eu quero saber muito a sua opinião. Se você tiver mais alguma sugestão também de outros itens que eram muito criticados e hoje são amplamente utilizados por todos os ciclistas, ou pelo menos pela maioria dos ciclistas, é importante que você participe deixando aqui nos comentários também. E se você gostou desse vídeo, se esse vídeo te ajudou, se foi bom curtir aqui esses relatos, agora me ajuda deixando o seu like. Isso realmente ajuda demais no nosso trabalho e eu peço porque faz diferença. Se não fizesse, meus amigos, eu não pediria. Então não te custa nada e significa muito aqui pra gente. Eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, tchau, tchau.